Então acha que o melhor está para vir? Eu acho que sim, está sempre para vir. Eu acho que se nós não sonhamos, não vamos a lado nenhum. Como avalia hoje em Santarém no panorama da agricultura? Olha, eu acho que Santarém tem uma grande importância no panorama da agricultura, mas já para a parte do conhecimento. Quando entra no carro, eu sou um bocadinho mais velha, lembro-me que fazíamos uma viagem de Lisboa ao Porto e nem era preciso ir tão longe. O vidro do carro ficava sujo com os insetos que se matavam pelo caminho. É verdade. Eram nos faróis. É verdade, bem visto. Hoje em dia não há insetos a baterem-nos no carro, há uma coisa que está mal. Muitas vezes o desenvolvimento tem vindo a ser seguido pelo fator económico. O fator económico é porque a qualidade de vida é mais do que só a economia. Numa altura em que viver no campo era muito duro, a atividade, quer dizer, já foi há uns anos atrás, e portanto as pessoas tinham muitas dificuldades. Eu andei na escola primária e havia alunos que estavam na escola primária comigo e que iam todos descalços. Olha, eu acho que o Ribatejo continua a ter um papel importante aqui, a parte da agricultura. Acho que às vezes há esta tendência um bocadinho intensivista. É uma pergunta um bocadinho difícil. Mas terá a sua opinião, tudo o que tem visto. Tem. Os consumidores tendencialmente escolhem produtos mais baratos sem olhar à origem, não é? Acha que se os consumidores portugueses passassem a olhar mais à origem, isso teria um impacto direto e imediato na nossa agricultura? Os fundos, na sua opinião, a nível do desenvolvimento rural, têm sido bem aplicados de forma nacional? Olha, eu acho que são poucos. São poucos. Um conselho que daria a um jovem agricultor, por exemplo? A um jovem agricultor? O que é que gostaria de ver acontecer no Ribatejo nos próximos 10 anos? E de que forma é que vê a Proder a contribuir? Fizemos aqui uma pausa do nosso primeiro convidado, da primeira conversa que tivemos com o Nuno Serra, que foi muito boa mesmo. Nada que nos surpreendesse, tendo em conta que é o Nuno Serra, nós sabíamos que ia ser uma conversa muito profícua e com muitos insights, e o Nuno assim o fez, mas o que também não esperamos contrário que vai acontecer agora, não é? Claro que não, Esta convidada... vamos ter aqui uma querida convidada. E sem mais demoras, continuar aqui esta nossa aventura deste direto da Feira Nacional da Agricultura, segundo dia de feira, e vou começar a apresentar a nossa convidada. Maria João Botelho é uma figura com um percurso notável ligado ao território, ao ambiente, ao desenvolvimento rural e ao serviço público. Mãe de 2 filhos e avós de 6 netos, é licenciada em Engenharia Agronómica e Arquitetura Paisagística pelo Instituto Superior de Agronomia. Ao longo da sua carreira, coordenou equipas e projetos nas áreas de ordenamento do território, conservação da natureza, desenvolvimento local e legislação ambiental. Teve funções de grande responsabilidade na área do ambiente, tendo sido adjunta e chefe de gabinete do Secretário de Estado do Ambiente na década de 80. Dirigiu também várias áreas protegidas, como o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, a Reserva Natural do Paúl do Buquilobo, Monte Junto e a Mata Nacional dos Sete Montes. O seu percurso passou ainda pela vida autárquica, tendo sido vereadora, presidente da Câmara Municipal do Cadaval e presidente da Assembleia Municipal. Isso é que foi. Integrou diversas associações de desenvolvimento local e regional. Em 91 ligou-se à Proder, primeiro como associada, e desde 2012 é sua coordenadora. A partir daí tem desenvolvido um trabalho consistente na promoção do desenvolvimento rural, valorização da identidade do território e afirmação da região do Ribatejo. Uma convidada com uma visão profunda sobre território, sustentabilidade, coesão local e o futuro das comunidades rurais. Arquiteta Maria João, muito bem-vinda ao Santarém Bem Te Quer e muito obrigada por ter aceito este nosso desafio de vir aqui ao domingo de manhã em direto gravar um episódio com 2 malucos. Eu é que agradeço o convite que me endereçaram por parte da Câmara e pela equipa que aqui está, porque na verdade é sempre bom podermos conversar sobre coisas que gostamos. Claro, claro que sim, e ainda por cima neste contexto tão especial, durante a Feira da Agricultura. Olhando para o seu percurso, das áreas protegidas à vida autárquica, à Proder,
O que é mais difícil? Proteger o território, desenvolver o território ou convencer as pessoas do valor que ele tem? Olha, eu para mim acho que é um mix destas três coisas, porque no fundo temos por obrigação, quando estamos a ocupar determinados lugares, realmente defender o património que existe, quer seja natural, quer seja cultural, apoiar as pessoas, porque sem qualidade de vida as pessoas não conseguem ser felizes e no fundo aquilo que nos interessa fundamentalmente é que as pessoas sejam felizes e que tenham qualidade de vida. Portanto, é nesse equilíbrio entre as diferentes forças que isso acontece. Eu até lhe posso contar uma coisa interessante que tem a ver com a minha gestão depois, que tinha a ver, eu por exemplo estive aqui no Parque da Serra da Área Candeiros, em que o Conselho de Santarém também faz parte, Certo. de uma parte dessa coisa. E tínhamos um problema muito grande quando começámos ali a trabalhar, que era o problema das pedreiras. Tínhamos que acompanhar a economia nacional que necessitava da extração de pedra e havia uma população aqui no parque que tinha realmente uma atividade económica grande ligada quer às pedreiras, quer às suiniculturas. Eram duas atividades económicas que interferem um bocadinho com o ambiente, mas que eram necessárias para a população. Então, dada a altura, surgiu-nos no meio daquela, entre o ter que levar as pessoas a legalizarem as suas atividades e podermos ajudá-las também, surgiu uma ideia que eu acho que é interessante e que me agradou imenso, que foi entre a nossa equipa, eu tinha uma equipa fantástica, surgiu a ideia de fazermos um concurso internacional de escultura, para levar as pessoas a perceberem que a pedra servia para mais coisas do que fazer brita para estradas ou pedra para fazer edifícios. E então organizou-se durante 7 anos um concurso de escultura que corria aos 7 concelhos, vinham artistas de vários lados, tínhamos o apoio da Escola de Belas Artes de Lisboa, da Escola de Arte e Design das Caldas da Rainha e da Gulbenkian, portanto, com também as empresas que faziam os utensílios, portanto, os instrumentos para trabalhar a pedra, além dos próprios exploradores que cediam a pedra. Portanto, o que é que isto é? Eles começaram a perceber, achavam engraçado aqueles doidos ali metidos 2 semanas a trabalhar, que eram pessoas que vinham de vários países e também nacionais, tinham sempre algumas características próprias dos artistas, e então que estavam ali durante esse tempo. Então havia, numa altura, era um pastor que ia todos os dias com o rebanho assistir ao que eles andavam a fazer. E outra vez também, o que eu achei muito engraçado era, as pessoas sentiram-se muito ofendidas porque uma escultora, que era a professora Clara Meneres, fez uma escultura que era uma elipse, não era uma elipse, era uma espiral, feita com muros de pedra solta, que era a característica ali da zona. E depois que na altura levavam umas luzes que à noite permitiam que aquilo abrangesse uma certa... E a espiral tinha um sentido também de elevação em relação a outras... então aquilo era engraçado, as pessoas primeiro diziam que aquilo andavam a gozar com eles. Foi para aqui esta gente fazer isto. Quando viram uma revista em que aparecia na capa da revista, não me lembro se era a Visão que era a elogiar, aquilo passou a ser o Caracol da Serra, que era uma coisa muito importante. E, portanto, valorizaram imenso e acharam muito interessante e iam mostrar a toda a gente. Uma forma tão interessante de integrar todos, não é? E foi uma forma interessante de conseguir que as pessoas, isto é um dos episódios, mas houve muitos ligados a isto, mas achámos extremamente interessante que tínhamos conseguido naquele bocadinho despertar ali qualquer coisa que os ajudasse a sentirem-se importantes no seu próprio território. Caríssima Maria João, permita-me que trate assim com todo o respeito, tenho por si. Há pouco disseste engenharia agronómica, mas foi um lapso do corretor, porque é engenharia agrónoma e, no fundo, começou licenciado em engenharia agrónoma pelo ISA. Sim. E depois foi para a arquitetura paisagista. Portanto, foi um salto de 2 áreas. Quer dizer, enganou-se da primeira opção? Não, eu não acho que me enganei nada, antes do contrário. Eu comecei pela agronomia, nem sabia que havia arquitetura paisagista. Quando cheguei lá ao Instituto Superior de Agronomia, descobri que havia essa portanto, licenciatura, também havia esse curso, e optei por primeiro fazer a arquitetura, quer dizer, ao mesmo tempo fui fazendo a arquitetura paisagista com a agronomia e a arquitetura paisagista. Não diga, em simultâneo. Há algumas cadeiras que são comuns, na altura eram. Havia outras, portanto, que não eram e que, no fundo, portanto, por isso é que acabei a primeira agronomia e acabei depois a arquitetura paisagista. E tenho trabalhado sempre como arquiteta paisagista. Pronto. Na prática dominante... Tem muitas similaridades. Sei que era do Cadaval, estudou depois em Caldas da Rainha, salvo erro. Estudei em Caldas da Rainha, exatamente. Eu nasci no Cadaval, numa aldeia no Cadaval, no Conselho do Cadaval, onde, numa altura em que viver no campo era muito duro. A atividade
quer dizer, já foi há uns anos atrás. E, portanto, as pessoas tinham muitas dificuldades. Eu andei na escola primária e havia alunos que estavam na escola primária comigo e que iam todos descalços, com uma saca de serapilheira, que as pessoas hoje em dia, algumas já nem sabem o que é, e que iam à chuva, andavam 2, 3 quilómetros para chegar à escola. Portanto, aquilo para mim mexia-me um pouco comigo. E então, portanto, fui acompanhando sempre as atividades agrícolas, gostava muito de acompanhar ao longo dos anos as várias questões das várias produções. A sua família tinha... A minha família não tinha nada. Estava rodeada de agricultores. Era assim, portanto, o meu pai era médico municipal, a minha mãe era uma pessoa que também tinha uma formação superior, mas na área da música, e, portanto, eu sentia-me ali um bocadinho... não tinha agricultura, mas ao mesmo tempo contactava com isto todos os dias. Os meus amigos, as minhas amigas eram pessoas que tinham muitas dificuldades, a maior parte deles, não eram todos, mas a maior parte. Portanto, isto levou-me a pensar sobre o futuro, sobre a vida e ter uma sensibilidade especial. E gostava muito também de acompanhar os trabalhos da agricultura. Quando era às vindimas, gostava de andar pendurada nos carros de bois que levavam as barricas com coisa, andar de bicicleta, de burra, tudo. Portanto, eram coisas que eu achava muita graça e que foram criando a minha maneira de ser, no fundo. É avó de 6 netos? Sim. Tem tempo para ele já começou a desfrutar desta sempre, parte? Eu acho que nós, quando queremos, arranjamos sempre tempo. Está ativa ainda, está muito ativa no seu dia-a-dia. Ainda estou ativa, exatamente, trabalho aqui na Aproder, mas, portanto, o que é que eu faço? Olha, gosto muito dos meus netos, como todos os avós, é evidente, mas já com os meus filhos eu tento que as pessoas acompanhem aquilo que eu vou fazendo. Portanto, transformam-se às vezes até em projetos comuns, que os meus netos não tanto, porque hoje em dia não vivem comigo, mas quando era com os meus filhos, eles acompanhavam-me para muitos lados. E, portanto, quando eram coisas ao ar livre, que eles podiam ir e participar, portanto, sempre se habituaram. Mesmo quando eu estava na Câmara, por exemplo, eu lembro-me na Assembleia Municipal, que eles eram muito pequenos. Levava-os. Eles primeiro iam ao cinema, depois iam lá e deitavam-se na última fila, dormiam até acabar a Assembleia, depois íamos para casa. Quer dizer, eles habituaram-se a discutir as coisas e a ver quer dizer, no fundo, que eu não ia passear e não era nenhum abandono, antes pelo contrário. Portanto, discutíamos às vezes, eles perguntavam-me coisas e pronto, isso é interessante. Só um pouco para perceber, o seu percurso é muito ligado ao ambiente, tendo em conta a Secretaria de Estado do Ambiente, ordenamento de território, áreas protegidas, no caso das serras, como falou, a agricultura paisagística. Quando olha para trás, há um fio condutor entre isto tudo? Nota que há? Eu acho que é, no fundo, a qualidade de vida das pessoas. É o respeito pelas pessoas, pelo ambiente e gostar que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. Quer dizer, eu quando vejo, como hoje em dia, determinadas catástrofes que existem, todo este sistema mesmo das alterações climáticas, preocupam-me. Eu sei que, e tento, que na verdade, o caso, por exemplo, das alterações climáticas, tem que haver adaptação às alterações climáticas, que são o fruto de alguns erros que se foram produzindo. Mas ao longo dos milénios, sempre o clima foi mudando, agora está a mudar abruptamente e isso preocupa-me um bocadinho, para não dizer que muito, porque acho que nós temos que respeitar o ambiente e, portanto, a grande linha de trabalho que eu acho que desenvolvi é, no fundo, preocupar-me pelas pessoas, pela qualidade de vida das pessoas, que é um processo complexo, mas de qualquer maneira vou dando o meu apoio. Trabalhou em áreas protegidas aqui perto de nós, da Serra da Aire e dos Candeeiros, no Paulo do Boquilobo. O que é que esses territórios lhe ensinaram, no fundo, a sua experiência que esteve sobre o equilíbrio entre a conservação e o desenvolvimento? Porque eu sei que a Serra da Aire e Candeeiros é algo que a marcou. Deixou uma impressão digital, pelo menos eu tenho essa noção, quando fala com muito carinho do projeto. Estive lá muitos anos, fui eu que... Foram quantos anos, já agora? Estive lá, acho que foi 12 anos, 10, 12 anos. E, portanto, aí assim, criei a equipa e, portanto, fomos desenvolvendo o trabalho, havia um espírito muito pronto. No Paulo do Boquilobo também estive lá, numa equipa que já estava criada e, portanto, também gostei muito, é uma área diferente. Aqui assim temos uma área mais seca. Uma zona úmida. Ali é uma zona úmida, muito rica noutros pontos de vista. E depois temos que encontrar formas de articular estas coisas. Eu lembro que a dada altura ali no Paulo do Boquilobo também surgiu um problema que era o problema dos javalis, que ainda existe hoje em dia. Sim, sim. Que destruíam até a reserva integral. E, portanto, nessa altura, o que é que nós conseguimos fazer? Era proibido caçar, os caçadores andavam aflitos e com isso tudo, e, portanto, e os agricultores, e, portanto, conseguimos transformar aquilo numa forma de, portanto, o controle do javali, equacionámos isso ligando-nos às associações de agricultores,
com a GNR e com os nossos vigilantes da natureza e com os nossos técnicos, acompanhar as batidas que eram feitas em datas que nós fazíamos aquilo como correção de densidades. Portanto, passámos a ter um relacionamento já a trabalhar em conjunto com um objetivo que era comum nós para defender as áreas, porque tinham aspectos de conservação da natureza que eram muito importantes, e os caçadores e os caçadores gostavam de caçar também, e os agricultores, porque ajudávamos a defender a sua fonte de subsistência. Claro. Portanto, são coisas que é importante que não façamos só isoladamente uma coisa que tecnicamente é muito interessante, mas depois temos que conseguir que as pessoas adiram a esse projeto, porque senão é difícil. Vai um pouco em contra ao que falámos com o convidado anterior, que é todos terem um objetivo comum e trabalharem todos para o mesmo. Tem que ser, exatamente, porque senão é muito difícil. Temos uma frase sua, alguns, não sei, numa entrevista sua, que dizia que temos um modelo de desenvolvimento que tem que ser alterado. Mas, no fundo, queríamos perceber o que é que temos por alterar ainda, o que é que hoje em dia não estamos a fazer bem. Eu acho que muitas vezes o desenvolvimento tem vindo a ser seguido pelo fator económico. O fator económico é porque a qualidade de vida é mais do que só a economia. Então, só a curto prazo, só vemos a curto prazo, é isso? Somos míopes, não vemos longe. E só temos realmente a questão financeira, que me mete uma certa impressão. A qualidade de vida é muito mais do que isso. Portanto, para conseguirmos ser felizes, eu pelo menos falo por mim e acho que a sociedade é assim, não basta ter dinheiro, é preciso ter a saúde, a educação, todas essas coisas que fazem parte do nosso dia-a-dia, inclusivamente, olha, as feiras, toda esta atividade económica é muito importante. Portanto, eu acho que tem que haver um certo peso e medida, não é exclusivamente uma componente financeira que vai salvar a humanidade ou que vai ajudar-nos a ter uma vida melhor. Só vida, isto é, já teve a oportunidade de poder partilhar esse ponto de vista com os dirigentes que têm as valências do ambiente, da agricultura, sente só vida. Sim, já teve a oportunidade de poder partilhar esse ponto de vista? Eu tento, pelo menos, dividir esta sim, maneira de ser. Eu tenho essa ideia também. Com todas as pessoas com quem trabalho e com quem contacto. Eu sei que é muito respeitada, por isso é que eu dizer que sei que é ouvida e por isso é que eu estava a perguntar se sente ouvida. Portanto, sim. Muito bem. Não quer dizer que se consiga o resultado que seja exatamente, mas isso é o resultado de muitas cabeças, tem que ser assim. E para quem não conhece, o que é a Aproder exatamente e qual é que é a missão da Aproder nos dias de hoje? A Aproder foi criada em 1991, faz este ano 35 anos. E eu estava na altura ali no Parque da Serra da Área Candeeiros e, portanto, nós entramos como associados, a instituição, o parque, eu entrei também em termos individuais. E a associação foi criada, na altura, com o Instituto Politécnico de Santarém, que estava a nascer também, as câmaras municipais, as câmaras municipais aqui destas quatro... São Cartaz, Santarém... Que não foram associadas logo de princípio, mas com quem colaboramos sempre. Mas hoje em dia, já agora, só por Neste momento, a Câmara de Santarém faz parte da nossa direção até. Então, portanto, as outras 3 câmaras são nossos parceiros nas várias estratégias e nos projetos de desenvolvimento. São quais, São a Zambuja, Cartaz, Rio Maior e Santarém. São estas quatro câmaras municipais. E, portanto, a partir daí, isto surgiu de uma iniciativa comunitária, estas associações de desenvolvimento local, surgiram na altura em que se estava a discutir os modelos de desenvolvimento sustentável, não sustentável, que houve aqueles relatórios Brundtland, já foram há uma série de anos, nos anos 90, havia a necessidade, a União Europeia lançou uma iniciativa que era a iniciativa LEADER. O que é que isto queria dizer? Ligação entre associações de desenvolvimento local e rural. Portanto, essa iniciativa deu origem. O que é que eles pretendiam ver era que a decisão sobre, no fundo, os modelos de desenvolvimento não deviam ser chamado top-down ou de cima para baixo, mas as populações deviam participar nas decisões que lhe diziam respeito. Portanto, era o bottom-up, que é a decisão faz sentido. Ascendente e não ser descendente, como se tenta ainda hoje em dia que isto seja assim. As descentralizações para as câmaras, depois para as pessoas e nas associações. E, portanto, esse início da Aproder foi um início realmente brilhante, porque era atribuído às associações que foram selecionadas. Nós fizemos parte do primeiro grupo logo que criou nessa altura, foram para aí umas 10 ou 20, hoje em dia há quase 60, à volta de 60, por todo o país. 94% do território nacional estão cobertos por associações deste tipo e que trabalhamos com fundos comunitários, tentando dessa forma fazer uma distribuição mais equitativa pelo mundo rural em modelos de desenvolvimento.
Isso passa por haver uma participação grande das populações, por isso a APRODER é constituída por organismos públicos, privados, associações, tudo isso como estas associações em termos nacionais, e realmente fazendo um balanço de 35 anos de trabalho, foi possível promover investimentos nesta região de 32 milhões de euros. E as pessoas receberam, portanto, 17 milhões e tal, às vezes é acima dos 50%. A fundo perdido. A fundo perdido. Na altura, no início, até era mais. E tinha uma vantagem, que era o dinheiro que era atribuído às associações, era-lhes entregue e ficava no banco a render, e nós é que fazíamos a gestão desse dinheiro diretamente. Agora não, é o Ministério da Agricultura que faz a gestão, nós somos, no fundo, a entidade que a nível local anima o território, faz a divulgação dos investimentos, colabora com as várias entidades e tem, no fundo, depois essa gestão, tem um protocolo com o Ministério da Agricultura para gerir essas verbas. A gestão passa pelo quê? No fundo, lançamos os avisos para a nossa zona de trabalho, as pessoas apresentam as suas candidaturas, nós analisamos as candidaturas, mandamos para o Ministério da Agricultura. Portanto, a nossa direção e o órgão de gestão aprovam isso, é submetido depois ao Ministério da Agricultura, à entidade nacional, que, aprovando, depois assina-se o contrato com os promotores e mais tarde é o IFAP que vai depois pagando. Nós vemos os pedidos de pagamento, analisamos, mandamos para lá. Temos, portanto, o contacto direto com os promotores e acompanhamos. Portanto, percebemos as dificuldades, as não dificuldades e tentamos... Então, um potencial promotor que esteja aqui a ver, um agricultor neste momento de Alcanhões, de Alcanese, tem um projeto para fazer, vários, dirige à APRODER diretamente? A APRODER abre avisos que são públicos. Há um programa de apoio Há um programa de apoio, há regras que também são divulgadas. Mesmo que eu tenha literacia, não tenha em termos de fazer um plano de negócios, vocês conseguem fazer todo o processo, fazem o plano de negócios, definem... Nós não fazemos, as pessoas é que têm que fazer. Nós divulgamos os avisos, damos as bases, explicamos o que é que nós apoiamos em pormenor, tiramos algumas dúvidas, mas não podemos fazer porque depois vamos analisar as candidaturas. É injusto, juiz em causa própria. Um juiz em causa própria não é. Juiz em causa própria não seria realmente o ideal. Muito bem. Nós fomos ver, damos aqui fazer trabalho de casa, não é? Sim, um pouco só para o percebemos que, no fundo, os grandes focos de trabalho é a inovação, a modernização agrícola, diversificação económica, o empreendedorismo local, são muitas áreas. Sim. A valorização do património natural, a gastronomia, se falou em parte de gastronomia, e no fundo ia afirmar o Ribatejo como destino turístico. Nestas dimensões todas, na sua opinião, tendo em conta o que conhece do Ribatejo e desta zona, o que é mais urgente? O que é mais premente investirmos mais e melhor? É uma pergunta um bocadinho difícil. Mas terá a sua opinião, de tudo o que tem visto, há alguma área em que sinto que nós temos mais potencial? Olha, eu acho que realmente o Ribatejo tem, essa área onde estamos, tem uma grande oportunidade, um grande potencial pela localização, pela acessibilidade, pela capacidade e até, eu acho que pela tradição, pela cultura própria, o património e tudo isto. E, no fundo, a própria agricultura, eu lembro que já na instrução primária eu estudava, agora não sei se ainda estudam, as culturas. O problema das culturas e das invasões do Tejo, tudo isso, que são características próprias e que são interessantes de apoiar. O caso da cultura avieira, que demonstra também como é que o rio se relaciona com as populações ribeirinhas e portanto, eu acho que aqui assim há um conjunto de oportunidades. O conhecimento também é importante. Existe aqui assim desde há mais de um século uma escola agrícola, não era? Que depois agora é o Instituto Politécnico, que com a Escola Superior Agrária tem-se vindo a crescer muito na área da investigação, do conhecimento, da investigação. O conhecimento e a investigação são fundamentais para se poder avançar. Portanto, temos isto, temos depois uma cultura também, a agricultura é uma agricultura própria, as tradições ligadas, os campinos, os cavalos, os touros, são tudo coisas que eu acho que são interessantes, que se têm mantido, é evidente, na sua dimensão, mas acho que é uma região que tem inúmeras facilidades, as acessibilidades, como digo, a proximidade ao litoral, o surgir agora de uma nova NUT 2 que vai permitir ligar o Oeste e o Ribatejo, eu acho que que já está concretizada, vai ser uma boa aposta. Então acha que o melhor está para vir?
Eu acho que sim, está sempre para vir. Eu acho que se nós não sonhamos, não vamos a lado nenhum. Não, ok. Portanto, Do mesmo entusiasmo do Nuno Serra. não é? Como? Partilha do mesmo entusiasmo do Nuno Serra. Não que tenho dúvida. temos O que sonho que sonhar, manda à vida. temos Há que uma sonhar e música, manter não é? sempre um otimismo diário, contínuo. Porque senão a pessoa desiste, que há algumas adversidades no meio do processo. Não é? Ok, no fundo só queria agora para fechar o tema da APRODER, só perceber que o trabalho em parceria que vocês fazem, no fundo trabalham com parcerias, com as câmaras e tudo mais. Nós fazemos o seguinte, em cada quadro comunitário temos que definir uma estratégia de desenvolvimento para esse quadro comunitário. Portanto, temos parcerias com as câmaras, as 4 câmaras municipais e com privados, associações, com as associações de agricultores, de caprinicultores, que fazem parte até da nossa direção, da agricultura em geral, o Instituto Politécnico de Santarém, que também faz parte dos nossos órgãos sociais. Tudo isso são entidades, e privados também, entidades coletivas normalmente são as que estamos mais ligados, ou empresas. E, portanto, o que é que acontece? A aprovação da estratégia de desenvolvimento é feita por essa parceria alargada, que são quase 50 pessoas. E depois, a associação em si tem que seguir esses padrões. O que é que nós achamos que é prioritário, como é que é. Pronto, e, portanto, isto vai havendo, há essa parceria que vai acompanhando. E a minha questão é, no fundo, mais a montante desse processo que falou agora, se é fácil pôr associações, estamos a falar de municípios, estamos a falar de escolas, empresas, a remar todos para o mesmo lado. Se é um processo fácil, isto é, há uma voz comum e todos entendem. Eu acho que, por acaso, não tem havido muitas discrepâncias. O plano estratégico é fácil de definir, essa é a minha questão. É evidente que os planos estratégicos são estratégicos. Há muito lados e muito... Mas às vezes no pormenor é que a gente consegue entrar em alguma desafinação, mas de uma maneira geral temos conseguido, porque eu acho que há valores comuns que todos temos que defender e esses valores depois os privados também têm a sua como é que se diz, o seu ponto de entrada no sistema, com os projetos que desenvolvem, com as atividades que têm, e nós temos que ter sensibilidade para o que se passa no território. O que eu queria ver se o seu cunho pessoal, a Maria João, que é uma pessoa consensual, uma pessoa com uma visão muito abrangente, se também sente que há aqui um cunho pessoal seu, ou seja, esta facilidade que diz, se calhar também tem a ver em ter lá a APRODER como coordenadora, não é? Acha também que tem a ver com a pessoa em si? Será que também eu acho que nós é uma facilitadora de consensos? Olha, isso gosto de ser. Agora, na verdade, acho que estas associações têm essa coisa boa, é porque as pessoas sentem que podem influenciar as decisões. Pronto, não é no dia-a-dia, não vão dizer, olha, não é o projeto daquele senhor do Marco que vai ser apoiado, é de outra pessoa. Não. Aquilo tem critérios técnicos depois que são aprovados, mas a definição global, as pessoas sentem que interferem e que gostam de pertencer a... Porque também nós temos o cuidado de ter uma informação mais divulgada, temos os nossos pontos de contacto com as pessoas e mantemos esse sistema que eu acho que é fundamental. Ainda agora estamos aqui na Feira da Agricultura com a Federação Minha Terra, que é a federação que engloba todas as atuais associações líder que existem no país. E, portanto, temos ali um stand onde vão estando promotores de vários pontos do país. Interessante. Durante a feira toda. Contextualizando exatamente com a feira, íamos-lhe perguntar como avalia hoje em Santarém no panorama da agricultura? Olha, eu acho que Santarém tem uma grande importância no panorama da agricultura, para já, para a parte do conhecimento. Como lhe digo, a existência aqui da parte de investigação e de conhecimento é muito importante. E acho que a agricultura também tem acompanhado os novos tempos. Há às vezes uma tendência demasiado intensivista, que, como tudo que é muito intensivo, desgasta muito. Mas que já falou, o aspecto mercantil e económico a funcionar, não é? Pronto. Também tem que haver esse parâmetro, mas não é exclusivo. Sim, tem que haver rentabilidade do negócio. Tem que haver rentabilidade, nós queremos que as pessoas progridam. Entre 80 há muitos números, não é? Agora, há regras também, pronto, há coisas que são intocáveis, outras não, mas que depois eu acho que é isso. Acho que a agricultura tem um papel muito importante aqui na região e continua a ter. Tem-se adaptado bem, eu acho que da produção à transformação, à comercialização, é preciso investir mais, mas acho que tem vindo no bom caminho. E o Ribatejo acha que continua como um território agrícola forte ou tem perdido algum protagonismo nos últimos anos? Olha, eu acho que o Ribatejo continua a ter um papel importante aqui, a parte da agricultura.
Acho que às vezes há esta tendência um bocadinho intensivista que o território, partes do nosso território permitem e que fazem com que algumas vezes haja algumas situações mais débeis. Mas, No entanto, eu acho que a agricultura aqui é uma agricultura importante para o desenvolvimento da região. E quais são os atributos que nós temos mais no Ribatejo que considera melhores? Os solos, as águas, Solo, a água, o conhecimento? o clima, tudo. O conhecimento eu acho que são... Há uma simbiose, há um mix, digamos. Tem que ser um mix, que senão posso saber muito, senão depois não tiver o resto não vai a lado nenhum. Não, e a questão é que a tal história há potencial, uma vez mais, a mesma Potencial, conversa. eu acho que sim, Temos. há muito. A questão é Mas lá, conseguirmos só ter perceber. aqui o Rio Tejo, Nossa, à nossa tem um porta, claro que às muito vezes não é especial. tão bem tratado quanto isso, mas que é uma arma que eu acho que é muito importante. Ter aqui, do outro lado, a Serra, que é a segunda maior reserva de água subterrânea do país. Portanto, isto são tudo A coisas. localização, estamos perto das estradas para o sul, Estamos linha numa férrea a passar à localização- porta. Pronto, parece que o novo aeroporto também nos vai aproximar dessas coisas e estamos cá. Pronto. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que têm que entrar no mix que nos leve para melhores momentos e a nossa tendência é sempre querer melhor, não é? Claro, E mas- salvaguardar isto. Eu acho que, como falei há pouco, a questão das alterações climáticas tem que ser tidas em atenção. Já há aqui resultados que a gente viu este ano que poderão continuar e alargar, portanto há que ter alguma forma como tratamos o território. Mesmo o e Rio. como é que- O Rio este ano foi, Exatamente. nos últimos anos, não sei, há mais de 20 anos não se viu o que se viu este ano. Pois. As cheias que houve aqui na Ribeira de Santarém, como todos sabemos, foi catastrófico. Pois, houve aqui também na péssimo. nossa região, houve... Mais do que a vários- tempestade, mais do que Pois, sim, isto sim, foi sim. o Rio que... Sim, mas foi- isso está tudo ligado. Claro que sim, Chuva, claro que sim. Os outros também apanharam, ali assim mais a norte, apanharam a parte das chuvas e toda aquela destruição realmente que é muito complexa. Ok. Porque às vezes é difícil as pessoas, e quem trabalha, portanto, como eu que tenho trabalhado em questões de ordenamento e de gestão do território, quando nós dizemos, não pode construir aí, não deve construir nos planos que se fazem, porque é um leito de cheia. Nunca. Já nem os meus avós nunca ouvi falar cheia nenhuma aqui neste Está aí sítio. à vista. Portanto, isso às vezes é difícil. Depois as pessoas, quando veem isto, ficam muito admirados. E depois as pessoas, até tecnicamente, eu posso dizer que às vezes, até brinco dizendo que às vezes tenho um certo humor sádico em relação à técnica, que é coisas que a gente sabia que iam acontecer e de repente acontecem, parece que caiu qualquer coisa. Ninguém se Não, preveniu. as coisas acontecem porque às vezes nós gerimos mal as coisas, pronto, e é nisso, eu não sou perfeita, também cometo erros com certeza, mas acho que há aqui um equilíbrio que é importante manter e perceber que as alterações climáticas sempre aconteceram ao longo dos milénios, estas estão a ser muito rápidas e nós temos que olhar para elas bem, porque quer dizer, ainda ontem li um artigo sobre a questão era a questão quando entra no carro, eu sou um bocadinho mais velha, lembro-me que fazíamos uma viagem de Lisboa ao Porto e não era preciso ir tão longe, o vidro do carro ficava sujo com os insetos que se matavam pelo caminho. É verdade. Era nos faróis, É verdade, bem visto. Hoje em dia não há insetos a baterem-nos no carro, alguma coisa está mal. E os insetos são muito importantes para a agricultura e são importantes para a vida de nós todos. Portanto, isto é um exemplo de uma coisa que a gente deve ter um bocadinho de atenção, que já qualquer pessoa... Pronto, e vi isto ontem escrito, eu por acaso já tinha pensado isso, mas pronto, foi um biólogo, que eu até conheço bem, e que escreveu isso. Eu acho que nós temos de ter essa atenção. Há coisas que nos dão indicadores que há qualquer coisa que nos a pisar o risco. Sim. Não se vê a curto prazo, mas uma década Pois, percebe-se que às outras vezes soluções... aqueles intensivismos que queremos controlar tudo, descontrolamos outras coisas e que podem ser, porque depois se não houver insetos, se não houver polinização, onde é que está a fruta, onde é que estão os produtos que a gente precisa, não é? Portanto, Só queria precisar isto não é uma puxar- visão catastrófica. Não, mas atenção. está a dar um um alerta. alerta. É o que está a acontecer. Um alerta não é? que eu estou a Tomada de ver consciência, e tomada que de há mais consciência. pessoas, mas as pessoas têm que ter consciência destas Claro. pequenas coisas que são alertas. Só queria sentir a sua opinião, que se temos aqui algum produto ou alguma prática no Ribatejo subaproveitada. Acha que há alguma coisa que nós possamos ainda explorar melhor? Olha o Tejo. O Tejo. Se quer Já vi que é fã do Tejo. A gente às vezes vira-se de costas para o Tejo e ele vai ali passando, não é? E portanto tem que ser. Sei que a Câmara neste momento, até a Câmara de Santarém, tem projetos nesse sentido e as outras câmaras estão a trabalhar nisso. Agora
temos que dar algum apoio a estas vontades, porque é um manancial que nem toda a gente tem o Rio Tejo à Se calhar no Tejo temos Tejo é mesmo. só um. Não é, e o que quer dizer é que também temos que envolver se calhar o Governo Central, porque tendo em conta que estamos muito limitados com a Espanha, não é? E os acordos Pois, que há entre os dois países, acho que tem que começar por aí, haver aqui um pouco de lobby primeiro, digo eu, estou a falar com tem que haver, então, uma forma leiga, estamos de acordo. mas que... Tem toda a razão, pronto, porque hoje em dia as cheias de tudo isto tem muito a ver muitas vezes com esses controles, com tudo Claro que isso, sim. não é? Olha, e às vezes da forma como nós tratamos o território. Portanto, por exemplo, estas cheias que houve agora em Coimbra, tudo isso, pensando bem, eu lembro-me que quando se fez aquela ponte da autoestrada, não é? Aquela passagem da autoestrada, o projeto tinha sido feito para ser tudo feito em viaduto, por causa das águas passarem, porque havia ali o leito do rio. Não, só se fez uma parte de viaduto, o resto é aterro. É evidente, a água depois tem que passar por algum lado, e em caso de grande catástrofe como houve, no fundo, se calhar se não tivermos... Os sinais estavam lá. Os sinais estavam lá e na altura não fui eu era uma jovenzinha na altura, tinha começado a trabalhar, mas na verdade já havia, do estudo de impacto ambiental que foi feito na altura, já indicava que aquilo devia ser feito em viaduto. E depois acabou por não ser, grande parte era em aterro. Portanto, depois às vezes as consequências vêm mais tarde, porque a água depois, ela tem que passar por algum lado, Claro. não é? Ok, portanto, o tema de Santarém, queria falar um pouco de União Europeia, dar um toque, uma pincelada, Sim, só claro. perceber que convive muito com a União Europeia, convive muito com os fundos, é tudo praticamente a nível de apoio europeu. Os fundos, na sua opinião, a nível do desenvolvimento rural, têm sido bem aplicados, de forma nacional? Olha, eu acho que são poucos. São poucos. Mas isso é o normal, não é? Acho que são Mas temos a poucos. cota justa, temos, relativamente com os outros países da União Não, Europeia? sei lá, ou eu acho que é assim. Para o mundo rural podia ter uma qualidade de vida que nós achemos decente e boa, e que fixe as pessoas, porque as pessoas vão-se embora porque acham que não têm toda a qualidade de vida que Claro. querem. Portanto, é preciso olhar de uma forma diferente, por isso nós também às vezes apoiamos projetos na área social, outros projetos portanto, que sejam importantes, já noutros programas anteriores. Por exemplo, no último quadro comunitário, tivemos também participação de verbas do Fundo Social Europeu e do FEDER. Portanto, o que foi muito interessante, ajudámos a criar postos de trabalho, pequenas empresas, tudo, que é fundamental. Quer dizer, porque o mundo rural, as pessoas que vivem no mundo rural também têm a necessidade de ter um médico, de ter uma escola, de ter atividades de toda a ordem, e às vezes as pessoas esquecem-se disso, e portanto, o que acontece é que as pessoas licenciam-se, não é só a parte financeira, penso eu, que faz isso, é a qualidade de vida, portanto. Eu, por exemplo, eu própria, como nasci numa aldeia, cresci ali e gosto muito dela, mas a minha vida depois encaminhei-me para me aproximar do sítio onde os meus filhos iriam estudar, porque senão acontecia-nos o mesmo que a mim, andávamos sempre a partir dos 12 anos de idade, 10, 12 anos, tínhamos que partir, e depois a pessoa vai vivendo o mundo e nem acaba por nem ter o seu toque familiar. Costumo dizer, se fosse tão bom, as pessoas não vinham para a cidade, vêm para a cidade por isso. Há uma escassez de qualidade de vida, como dizem, e há que estão a investir, portanto, o que diz é que os fundos são poucos e, portanto, exatamente. Tem que ser repriorizado, se calhar, e voltarmos um pouco ao passado. Tem que se pensar nas prioridades, às vezes, não é? A saúde é muito importante, as pessoas, não é preciso voltarmos agora aqui, Claro que sim, claro que mas sim. realmente as pessoas têm que ter qualidade de vida, porque senão... Há Consumidores. pouco falávamos sim nos consumidores e também lhe queríamos fazer essa questão assim. Os consumidores tendencialmente escolhem produtos mais baratos sem olhar à origem, não é? Acha que se os consumidores portugueses passassem a olhar mais à origem, isso teria um impacto direto e imediato na nossa agricultura? Olha, eu acho que sim, que eu pelo menos sou das pessoas que reparo sempre de onde é que são os produtos que compro, mas pronto, muitas vezes os produtos que nós vendemos acabam por ser muitas vezes com muita qualidade, mais até, o que é que depois as pessoas também sai-lhes mais barato comprarem os outros que vêm de um lado qualquer. Portanto, são levadas através disso, no entanto, eu acho que teria um impacto... No limite a pegada de carbono, no limite os custos inerentes ao produto que vem do Brasil ou que vem do Chile, é muito maior, não é? Mas lá, e não há necessidade de comermos todo o ano todas as coisas que existem. Não é? Não é? Como é que se muda isso, Maria João? Como é que se muda esta mentalidade? Eu acho Queremos eu acho que deve começar... melancia no inverno. Pois, eu acho que deve começar na escola e tem que ser para os miúdos pequenos. Porque eu acho que é a única coisa que dá... É pela educação.
e começar pequenino, porque os miúdos, quando são pequenos, eu pelo menos tenho filhos e tenho netos, eu sei que, eu lembro-me, por exemplo, a questão dos cintos nos carros. A pessoa entrava no carro, não punha cinto. Década de 80 não, de facto. Na década de 80 não se punha. Não Como punhamos cinto. Como não se punha, o que é que acontecia? Os miúdos, quando veio aquela obrigação de pôr o cinto, moiam-nos o juízo. E agora eu já não consigo andar. Se andar numa caminhoneta, se não tiver cinto, fico ali assim a pensar se trava eu vou para onde. Portanto, acho que há coisas que os miúdos são os únicos que nos fazem mudar a vida. E mesmo se for ver, por exemplo, a separação dos lixos, eles querem ter aquilo tudo e eu acho muito bem. E tenho que fazer, e faço, até por convicção. Agora, eu acho que é o único sítio onde a gente consegue ir. As pessoas mais velhas, eu já às vezes, mas eu, é às vezes engraçado também já isso que tenho diz, dificuldade. porque a sensibilização das crianças nota-se bem quando eles na escola aprendem uma matéria nova em relação à separação de lixo, como fala, vêm para casa cheios de ideias, para ter um caixote de cada cor em casa, ou em relação à fruta, e bem, experimentem uma fruta diferente e vêm para casa também a querer introduzir novos alimentos. Nós tivemos agora no último quadro comunitário, no PDR, um projeto interessante que era financiado pela Rede Rural Nacional, não era diretamente pelo líder, era para a Rede Rural. E então, o que é que acontecia? Andámos nas escolas, aqui do nosso concelho, dos 4 concelhos da nossa área, e também da agora Riba Local, que é do outro lado do Tejo, que são os outros 7 concelhos da Lesíria. E então andámos com a CIM da Lesíria, fizemos uma aquisição de serviço aqui à Escola Superior Agrária, e andámos a fazer, no fundo, nas escolas do ensino básico, uma ou 2 escolas por concelho, fizemos formação aos miúdos. O que eles adoraram, fazer a compostagem, experimentar a definir os alimentos. Portanto, levavam uma caixa, nós acompanhávamos sempre. A Câmara de Santarém também nos acompanhou, porque na altura portanto, também estava na nossa direção, já estava na nossa direção. Então era engraçado, nós chegámos, os miúdos gostavam imenso, levava-se os professores ali da escola agrária, que iam e mais alunos ajudar, conhecer os alimentos, por exemplo. Então era engraçado, vinham numa bicha, estava numa caixa, metia a mão a ver o que é que saía. Por exemplo, os que faziam parte dos imigrantes que estão cá, os miúdos, tinham alguma dificuldade às vezes em saber o que era o fruto. Se era cebola, se era batata, se era pera, se era maçã. Porque havia, quer dizer, havia coisas. Estranheza. Os nossos também iam sabendo, alguns, outros também baralhavam, quer dizer, sem ver, a gente até eu se calhar sou capaz de baralhar. Mas na verdade é interessante e depois ver eles aprenderem como é que se faz uma cultura, uma coisa simples. Tudo isso, eles movimentaram-se muito e houve resultados muito interessantes. As escolas fizeram trabalhos interessantes. E seria bom que a gente pudesse continuar essa coisa ligada à dieta mediterrânica. Claro, e, portanto, no fundo, o seu ponto de vista é muito lúcido e acho que é uma lucidez incrível ao ponto de percebermos que se calhar a solução disto tudo está nas crianças, está na educação. Está, porque como diziam os mais velhos, não têm muita vontade. Há um ditado que diz que burro velho não aprende línguas. E, portanto, não é uma visão catastrófica de nós, mais velhos. Tocou aqui num tema, tocou nos meninos estrangeiros. Eu queria tocar um pouco, já voltar aos pais deles, aos imigrantes. Qual é o nível de importância para a parte agrícola? Considera que é fundamental hoje em dia termos mais imigrantes por isso ou não? Ou estamos bem servidos? Eu não sou agricultora, mas acho que a agricultura precisa de mão de obra para trabalhar. E eu, das conversas que vou tendo com os agricultores, percebo que há esse problema da mão de obra. E embora já a mecanização seja bastante avançada, todas as tecnologias, as novas tecnologias, tudo isso, na verdade, é importante que haja pessoas para trabalhar no campo. E os imigrantes podem vir aqui fazer o que nós já fizemos pelo mundo fora. Exatamente. E nós será que estamos a fazer bem esse trabalho? Desde a década de 60 que andámos pelo mundo a fazer aquilo que já os autóctonos não queriam fazer, não é? Sim, mas será que estamos a fazer bem esse trabalho de integração dessas pessoas que nós tanto precisamos? Já agora eu vou repetir. Fez-me uma pergunta. Eu sei, mas eu vou perguntar com uma resposta. Diz-me convictamente que precisamos muito fazer o que fizeram connosco. Sim. E a pergunta é se estamos a fazer um trabalho bem feito para integrar as pessoas das quais nós precisamos muito. Essa é a minha pergunta. Perfeito, acho que não. Não dizer sinceramente, acho que não. Mas também não é fácil, às vezes, integrar as pessoas, como eu via aqui há uns anos atrás, quando as pessoas começaram a ir para a França, para a Alemanha, depois para o Canadá, para vários lados, para o Brasil já não é bem do meu tempo, antes pelo contrário, mas as pessoas, no fundo, partiam daqui
não sabiam uma palavra de francês, de alemão, de não sei o quê, e trabalhavam lá nos trabalhos que os outros não queriam fazer, muitas vezes. Na verdade, o resultado é interessante. Hoje em dia já temos uma terceira geração de pessoas que estão aos mais altos níveis nos vários países onde andam, e isso é uma satisfação enorme ver isso. E se quer que lhe diga, eu lembro de ser miúda e os meus pais viviam ali a dada altura no Cadaval, e havia pessoas que emigravam para a França, que iam lá à casa que a minha mãe dava-lhes aulas de francês para aprender a meia dúzia de coisas quando chegassem lá para saber dizer qualquer coisa. E são pessoas que eu ainda hoje em dia conheço e com quem tenho relações com essas pessoas. E, portanto, é ver a dificuldade que seria eu ir daqui para a China sem saber inglês, sem saber nada. Quer dizer, é que eles só sabiam português. E, portanto, havia algumas pessoas que já faziam isso e, portanto, havia essa necessidade. Com os imigrantes que chegam, eu acho que se tem que integrar nas escolas, na cultura, e também trabalhar as mentalidades, porque são a cor, a origem, diferentes. tudo isso não tem problema. Eu vou-lhe dar um partilho. Eu tive o privilégio de morar um tempo em Xangai, na China, a nível profissional, tive há uns meses, e não imaginam o quanto me custou, uma coisa muito básica, simples, mas para mim, forasteiro, era muito estranho, o pequeno almoço. Eles não bebem leite, não têm sumo de laranja, não têm pão. Então, foi tão difícil eu conseguir chegar lá e conseguir comer uma refeição, porque não havia pão, não é? Eles comem aqueles noodles, aquelas coisas verdes pelo meio, ao pequeno almoço. Lá está para nós, mas veja, eu passei a sensação, imagina o malta que vem também hoje em dia de fora, e nós não estamos preocupados, nós não temos emendas preparadas, não temos comidas preparadas, não temos refeições. Estamos a descurar tanto aquilo que me disse precisamos muito deles. Exatamente. Mas nós estamos a fazer o trabalho bem feito. Eu também nesse aspecto, eu visitei aqui há meia dúzia de anos atrás, estive na China, quando estava na Associação Europeia dos Grupos Líder. Tivemos um convite para ir lá porque eles estavam interessados em perceber a nossa metodologia de trabalho. E foi engraçado, fomos muito bem recebidos e tal, éramos uma equipa técnica, porque eu na altura era presidente dessa associação, e então o pequeno almoço, eles faziam questão, os presidentes lá das câmaras, aquilo tudo devia tomar comigo, eu até morria, porque apareciam coisas que eu odiava e que tinha aqui comendo e repetia. Davam para eu repetir e eu pensava, não pode ser, como é que eu aguento daquilo? Mas pronto, eu até, olha... Mas faz bem para... A gente faz bem. Eu continuo a dizer, nós precisamos, falta-nos mundo a muitas pessoas, muitos dirigentes, falta-nos mundo. Porque começassem a circular mais pelo mundo, percebiam que não estamos a fazer bem as coisas. Temos pois muito não, que assim acho que é para lá da língua e depois os hábitos, temos que respeitar. Respeitar e tolerar. Se precisamos deles, se não precisamos... Eu ontem andei num táxi em Lisboa, e então o motorista do táxi era de Bangladesh. Então, ia no táxi, eu de repente ia para um sítio e estou-me a ver e ir para outro. Era daqueles dos Ubers ou qualquer coisa. Então, vou muito bem, eu ia com os meus netos, com uns deles, com 3 deles, e percebo que aquilo não vai bem. Eu falei com o homem, porque até em inglês, falei com ele e disse-lhe, olha, eu acho que nós não vamos para o destino, deve-se ter enganado. Dava ali às voltas, entre Lisboa para trás. Depois acabou por me confessar, ia com um telemóvel. A minha neta, uma delas já me tinha dito, ele tem 2 telemóveis. Tem. Um com GPS e o outro estava a estudar português. Então, estava a ver aquilo, e então dizia-me, depois eu entrei em conversa com ele, lhe expliquei, olha, faz favor, retoma uma coisa que ele queria me deixar no outro lado. Eu disse, não, eu não quero vir para aqui. Não. Mas muito educado, muito simpático. Depois contou-me que realmente pedia desculpa, estava a estudar português, e depois até me perguntou como é que se dizia molhado, se era moleado, se era molhado da chuva. Mas era um homem esforçado, pronto, era incompetente na missão, mas foi esforçado. Mas, ouça lá, ele tinha o outro lado, mas ia com a cabeça em 2 sítios, até, olha, mesmo assim o terceiro que era guiar, ele lá nos levou. Muito bem. Maria João, retomando aqui um pouco o tema do Ribatejo e da Aproder, o que é que gostaria de ver acontecer no Ribatejo nos próximos 10 anos? E de que forma é que vê a Aproder a contribuir? Olha, eu acho que há que assim, nós queremos com certeza continuar a apoiar o desenvolvimento aqui da região. Estamos ligados a uma série de entidades que nos permitem que isso venha a acontecer, como é o caso das câmaras municipais, e eu gostaria que houvesse talvez uma maior qualidade de vida em termos de património, uma agricultura mais fácil, um aproveitamento melhor do Tejo, por estes conceitos todos, não é só aqui a Cidade de Santarém. Eu acho que o Tejo é um bocadinho mal assimilado hoje em dia. Talvez não dependa, as pessoas não percebam tanto esta dependência, mas fico feliz por saber que neste momento já é uma preocupação grande e, sobretudo, a questão
da fixação das populações, os vários serviços que é necessário ter para que as populações sejam felizes, no fundo, que eu acho que é isso que a qualidade de vida pretende, é que as pessoas tenham, quer do seu ponto de vista económico, quer social, quer pessoal, se sintam felizes no sítio onde estão e não tenham necessidade de ir para outros lados. Portanto, eu penso que o Ribatejo é uma zona que tem, no fundo, enormes potencialidades. Assim saibamos apoiar e aproveitá-las. Uma boa mensagem, muito inspiradora. Ping-pong? Sim. Ping-pong é um exercício rápido, vai ter que responder rapidamente, portanto não damos tempo de respostas para refletir. Ribatejo numa palavra. Sei lá, cultura, tradição. Tradição, boa. O maior erro no desenvolvimento rural. Quer dizer, é esquecer as pessoas. Às vezes é esquecer as pessoas. O maior erro para mim As é pessoas fazem parte. É que fazem parte. Um produto do território que merece mais destaque. Eu acho que aqui neste momento os vinhos, talvez, a parte hortícola é importante, o azeite, são talvez aqueles que me parecem mais identitários. Concordamos, acho eu, não é? Concordamos. Sim, concordamos. Concordamos Claramente. mesmo. Estamos todos de acordo. Aí estamos. Agricultura intensiva, ameaça ou necessidade? Eu penso que precisa de ponderação, porque tudo o que é extremos, os Excessivo, extremos, eu aceito que haja necessidade de produzir mais, mas não é através de intensificar os meios todos de produção, às vezes de uma forma cega. Depois os resultados vêem-se nos mosquitos dos carros. Não é? Sim. Fundos europeus, oportunidade ou labirinto? Olha, eu acho que é uma oportunidade labiríntica, porque acho que é uma oportunidade que ajuda a todos, mas depois, muitas vezes, é difícil. Vemos que, por um lado, as pessoas que precisam, às vezes, das verbas, fogem porque há uma componente burocrática muito grande. E também, nem sempre as entidades que elaboram candidaturas estão preparadas para o fazer. E, portanto, há aqui uma dificuldade que deriva um bocadinho disso. Quer dizer, por um lado é a burocracia, que somos um país de burocracia. Espero que agora as novas tecnologias, tudo isso agilizem processos. Agilizem os processos, porque senão é muito complexo aquilo que é necessário. Mas eu acho que já estamos a ter alguns resultados. Neste quadro comunitário já há alguma coisa que está a mudar. Paisagem rural, património ou economia? Eu acho que é património. Sempre. Economia faz parte do nosso património. O que mais a preocupa no futuro do território? Olha, é o despovoamento. Embora nós estejamos aqui numa zona que mesmo assim consegue fixar as pessoas, mas acho que temos que os agarrar mais ao território e dar-lhe melhores condições de vida. Claro. Portanto, eu acho que, apesar de tudo, Sem as dúvida. pessoas ainda têm que procurar algumas necessidades noutros territórios e, portanto, era importante Sim. que soubéssemos fixar e dar muita qualidade de vida às pessoas. O que mais lhe dá esperança? Olha, é a juventude. Acho que, neste momento, eu verifico que, por um lado, o nosso país evoluiu muito em termos de instrução, é bom, e os jovens são capazes de tudo, mudam o mundo. E um conselho que daria a um jovem agricultor, por exemplo? A um jovem agricultor, olha, que para já que se prepare muito bem, que ganhe conhecimento e que trabalhe de acordo com E os que seja princípios da resiliente. sustentabilidade. Muito bem. Maria João, qual é a música da sua vida? Olha, eu terei talvez duas. Uma que é, como é que se chama? É do Adriano Correia de Oliveira. Falta-me agora o nome. O sonho que manda a vida, como é que eu não me... A Pedra Filosofal. A Pedra Filosofal. Muito bem. Pronto, por um lado acho isso, porque é dessa forma que eu gosto de pensar. Sonhar as coisas, porque senão a gente não avança, não é? Tal e qual. E por outro lado, aqui assim mais próximo, e dentro daquilo que eu tenho vindo a dizer, talvez aqui do Pedro Barroso, a Menina dos Olhos d'Água, nos fala no nosso Tejo e nisso que é muito importante. E eu Nunca acho ninguém que- nos disse dessa música. A primeira pessoa que nos fala dessa música. É. Perguntamos sempre todos os convidados, mas de facto, curioso. Não é? Eu acho que para mim acho que são recursos que a mim me dizem muito e que eu acho que o Pedro Barroso foi um grande. Um pouco esquecido às vezes, já nos esquecemos dele. Um pouco esquecido às vezes. Pois. Um pouco na margem e de facto é um bom. Maria João, Santarém bem a quer porque? Olha, eu também gosto muito de Santarém, acho que é uma terra que tem vida própria, é uma região rica em termos de potencial
Agora saibamos nós explorá-lo até onde nos for possível, com integração e sustentabilidade. Muito obrigada por ter aceito este nosso convite. Queremos terminar a oferecer-lhe um símbolo do nosso programa, que são Os Malmequeres de Santarém. os Malmequeres de Muito Santarém. obrigada. Obrigada. Uma mulher Não bem sem pequena, não antes é? de acabarmos com um docinho, que também é um dos símbolos. Queríamos lhe perguntar, Pampilho Celeste ou Arrepiado? Ai, arrepiado. Muito bem. Então vamos acabar. Olha, agradecemos uma vez mais Agora a sua vou-me gentileza. também de Hoje ser, agradecer. foi um domingo de família e mesmo assim abdicou da sua família para estar connosco. Muito obrigado. Obrigada. Beijinhos. Obrigada. Um gosto. E muito obrigada pela vossa, Foi um gosto. Mas estou só pelo vosso acabamos apoio. só a comer aqui. Pronto, vai. Ficamos a comer, é? Claro. Pronto, então. Só é mesmo. Rijo e tenro que nem sei explicar. Se houver alguém que não goste, não gaste, deixa ficar. Eu só por mim quero-te tanto que não vai haver menina para sobrar.